E aí pessoal, bem-vindos ao canal, Edu aqui, e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma estratégia com retrações de Fibonacci. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para outro vídeo onde eu explico como traçar as retrações de Fibonacci, mas basicamente a gente usa uma ferramenta aqui no TradingView, Alt F, e aí eu puxo num movimento de impulsão, que são aqueles a favor da tendência, então aqui eu tenho uma tendência de alta, eu puxo de um fundo até um topo. A gente usa o preço de fechamento, né? E aí a ferramenta traça automaticamente as principais retrações de Fibonacci. E dentre essas, as mais importantes são 38,2%, que é a porcentagem de quanto o preço deve corrigir, né? O preço andou tudo isso aqui, ele geralmente vai corrigir entre 38,2% e 61,8%. Então, entre essa aqui e essa retração aqui. Bom, então como é a estratégia? Eu vou mostrar 4 exemplos, tá? Aqui no primeiro, a primeira coisa, a gente precisa ter uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, porque as retrações de Fibonacci só podem ser traçadas em movimentos de impulsão. E para eu ter um movimento de impulsão, eu preciso estar ou numa tendência de alta ou de baixa. Em consolidações não dá para traçar retrações. Então, aqui numa tendência de alta, caracterizada por topos e fundos ascendentes, primeira coisa, eu identifico a tendência, depois eu identifico um movimento de impulsão, que nesse caso, esse aqui é né? Desse fundo aqui até esse topo aqui. Depois de identificar um movimento de impulsão, eu vou traçar a ferramenta de Fibonacci, puxo desse fundo aqui até esse topo e a ferramenta vai traçar as retrações. Nessa estratégia, eu vou observar dois níveis principais, o de 50% e o de 62% aqui, 61,8%. Porque eu preciso prestar atenção nessa zona aqui entre esses dois níveis. Depois de traçar, eu vou esperar, então tem que ter paciência para o preço corrigir até essa zona aqui de retração. Depois que o preço chegar aqui, se ele chegar, né? Se não chegar, eu não vou entrar, mas eu espero ele chegar. Quando chegar aqui, agora eu vou esperar um candle de força verde. Então, o que é um candle de força? Que tenha um tamanho, um corpo grande com sombra pequena. Ó, então ainda não. Esse aqui é pequenininho ainda. O tamanho a gente compara com os outros do gráfico, né? Ó, ainda não. Aqui sim, esse é um candle de força verde. Depois de aparecer esse candle, eu vou botar a minha ordem eu vou posicionar a ordem de entrada logo acima da máxima desse candle. Então essa linha verde aqui vai ser meu ponto de entrada. E aí quando o preço passar por ela, vai executar a minha ordem e o stop técnico fica abaixo do fundo anterior, então vai ficar mais ou menos aqui assim. Ó, como o preço ainda ficou enrolado um tempo, mas depois ele subiu e rompeu o topo anterior, né? Próximo exemplo, aqui numa tendência de baixa, identifico esse movimento de impulsão, que como eu estou numa tendência de baixa, ele é para baixo, né? Ele é a favor da tendência. Os movimentos para cima aqui contra a tendência a gente chama de movimentos de correção. Então, identifiquei esse movimento de impulsão, tracei a ferramenta, puxei aqui desse topo até esse fundo, e aí eu presto atenção nos níveis de 50% e 62%. Aí eu espero o preço corrigir até lá, chegou aqui nessa zona de retração, agora eu vou esperar o surgimento de um candle de força vermelho. E aqui apareceu um. Depois, então eu tenho que ter paciência para esperar esse candle fechar, né? Para ter certeza que ele é um candle vermelho. Aí depois que eu confirmei isso, eu coloco a ordem de venda, nesse caso, logo abaixo da mínima dele. Aí o preço continuou corrigindo um pouco aqui, aí sim disparou a minha ordem e o stop fica logo acima desse topo aqui. Próximo exemplo, aqui a gente vinha numa tendência de alta. Ó, identifiquei esse movimento de impulsão, puxei a ferramenta desse fundo até esse topo aqui. Aí eu vou prestar atenção nos níveis de 50 e 62 e vou esperar o preço corrigir até lá. Aqui nesse caso não corrigiu, ó, ele corrigiu mais ou menos até o 38 aqui e aí já rompeu o topo anterior. Então aqui eu não poderia entrar.
E paciência, não é para sair correndo atrás do preço. Se não chegou lá, se não preencher os critérios da estratégia, a gente não entra. E aqui começou mais um movimento de impulsão, então eu já posso traçar de novo a ferramenta aqui, agora desse fundo aqui até esse topo aqui. Presto atenção nos níveis de 50 e 62 e agora eu tenho que esperar o preço corrigir até lá. Aqui chegou perto, mas de novo chegou aqui mais ou menos no 38 e voltou a subir e rompeu o topo anterior, então de novo não daria para entrar. Agora o preço começou a corrigir de novo e agora eu já posso olhar para um horizonte de tempo um pouco maior e prestar atenção nesse movimento de impulsão aqui, desse fundo aqui até esse topo. Esse movimento todo aqui é um movimento de impulsão a favor de uma tendência maior de alta. Então eu posso traçar a ferramenta e aí eu vou prestar atenção nos níveis de 50 e 62 desse movimento maior, que é essa zona aqui. E aí o preço realmente corrigiu até lá. Então agora eu vou esperar a formação de um candle de força verde, um candle grande. Olha como ainda não apareceu aqui, todos pequenininhos. O preço está acumulando, né? Não está variando muito. Aqui fez um candle um pouco maior e eu já posso observar que aqui tem um nível de resistência, né? Nesse topo pequenininho aqui. Então eu posso posicionar minha ordem de entrada logo acima dele. Porque se romper ele, eu espero que vá buscar pelo menos esse topo anterior aqui. Ó, e rompeu aqui e foi direto lá em cima. O meu stop ficaria abaixo do fundo anterior, abaixo desse aqui mais ou menos. Agora eu só vou afastar o gráfico para ver, a gente teria entrado aqui, olha só como ainda subiu bastante, né? Rompeu o topo anterior aqui e continuou subindo. Então, reforçando que quando o preço não corrigir até o nível de 50 ou 62, a gente não entra. Tem que esperar preencher os critérios da estratégia. Tem que ter paciência. E agora, o último exemplo, a gente vinha numa tendência de baixa, identifica um movimento de impulsão, puxo desse topo até esse fundo, presto atenção nos níveis de 50 e 62, espero o preço corrigir até lá, chegou aqui, agora eu vou esperar um candle de força vermelho. Então, um candle com corpo grande. Ó, aqui até dá para considerar que ele é maior do que esses últimos que vinham acontecendo. Então, eu posiciono uma ordem de venda logo abaixo dele e disparou no próximo candle já. E aí o meu stop ficaria acima do topo anterior. O alvo sempre no mínimo o fundo ou o topo anterior desse movimento maior aqui, né? Então esse aqui seria o alvo mínimo, mas geralmente anda mais do que isso. Ó, desceu mais e agora eu já posso enxergar outro movimento de impulsão aqui. E aí eu posso traçar de novo, né? Desse fundo aqui até desse topo aqui até esse fundo aqui. Identifico aqui o nível de 50% e o de 62%, espero o preço corrigir até lá. Chegou aqui, agora vou esperar um candle de força vermelho. E esse aqui é um deles. Aí eu posiciono a ordem de venda logo abaixo dele e disparou no próximo. E aí o meu stop logo acima do topo anterior e o alvo mínimo no fundo anterior aqui, né? Bem simples, né? Então, para recapitular, quais são as regras de negociação? Primeiro que eu preciso ter uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Se eu identificar uma tendência de alta, primeira coisa, identificar o movimento de impulsão, que são aqueles a favor da tendência, que superam o topo anterior. E aí eu vou traçar as retrações de Fibonacci e marcar a zona entre 50% e 61,8%. Aí eu aguardo o preço cair, corrigir até essa zona de retração e vou comprar logo acima de um candle de força verde. No caso de uma tendência de baixa, eu identifico o movimento de impulsão, que dessa vez vai ser para baixo, né? Traço a ferramenta de Fibonacci e presto atenção, marco as zonas entre 50% e 62%, e aí aguardo o preço subir até essa zona de retração e vou vender logo abaixo de um candle de força vermelho. Certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Obrigado pela atenção e até a próxima.